Vou convidar o Denner, né, que o Denner Feijó, né, que é técnico em dependência química e que tem também, é fundador do CT, vai compartilhar um pouco da história dele aqui com a gente. Denner, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por vir compartilhar um pouco da sua experiência aqui com a gente. Tá me ajudando, está ajudando outras pessoas, está me ajudando a cumprir esse propósito que eu assumi para mim, que eu descobri na realidade, que eu tinha para cumprir aqui, e está ajudando outras pessoas também que estão aí nos assistindo, que podem ouvir esse conteúdo e, de alguma forma, pode ajudar na mudança da vida delas, assim como nós tivemos a mudança nas nossas vidas. Denner, fala um pouquinho aí para a gente sobre você, sobre sua profissão, sobre o CT, sobre como você chegou até aqui, como você descobriu essa jornada, como você começou a trabalhar com dependência química, o que te levou a isso e como é que está hoje? Fala aí, só para a galera entender aqui, para a gente poder trazer as pessoas aqui para junto da gente. Beleza. Estão me ouvindo bem, hein? Tranquilo, tá show. Tranquilo. Pronto. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos aí, pessoal que está assistindo a live. Né? Obrigado, Marcelo, pelo convite. Né? Muito satisfeito de estar participando aqui com você, falar um pouco, né, sobre a recuperação, um pouco sobre a história. Né? Assim, eu já sou terapeuta em dependência química, né? Técnico em dependência química, conselheiro, né? Em todas essas áreas aí eu fiz algum curso e fui me profissionalizando na dependência química. Né? Comecei aqui em Fortaleza no ano de 2004, né? Faz 17 anos que eu trabalho aqui na área de dependência química aqui em Fortaleza, eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Também tive um problema com o uso abusivo e compulsivo de álcool e drogas, né? E também a questão comportamental, né, que influencia muito também na habilidade de lidar com a vida como ela é ou como ela se apresenta. E no decorrer desse tempo, eu fui pegando esse amor, assim, essa questão do comprometimento e envolvimento com as questões da recuperação. Eu sou uma pessoa que sou envolvida desde que eu comecei, né, a me envolver e realmente participar e buscar conhecimento desse universo do que é a dependência química, né? Se falar da dependência química, a gente não tem como falar um pouco assim antes, assim, eu queria falar brevemente sobre a história da droga, né? A droga, na verdade, ela já data de mais de 5.000 anos que a droga faz parte, né, da vida das pessoas. Né? Então, assim, a droga ela começou com o uso espiritual, né? Pode dizer espiritual ou ritualístico, né? Que seriam os rituais para encontrar as divindades, para obter sabedoria. Eles acreditavam que algumas substâncias que eles consumiam produziam alguns efeitos que eram como poderes divinos, né? Depois, no decorrer do tempo, teve a questão da medicinal, que o pessoal começou a descobrir que certas drogas, certas ervas, certos componentes, né, produziam fins medicinais. E o terceiro ato da droga veio ser o ato da questão recreativa, que é uma mistura entre o uso medicinal, né, e o ritualístico, e se deu o uso recreativo, né? Então, você começar a entender, e compreender e aprender, né, que algumas drogas, né, algumas substâncias, elas produziam alguns efeitos, com uma dose maior, elas produziam outros efeitos. Então, assim, a história da droga ela começa mais ou menos daí, há mais de 5.000 anos. Então, assim, muitas pessoas pensam que a droga é um problema, na verdade, é uma coisa atual, mas já se dá muito tempo. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu droga. Não tem nada de contemporâneo, né? A droga já acompanha a humanidade aí há muito tempo, como você bem destacou aí. Denner, quando é que você pode considerar que uma pessoa é um dependente químico? Quais são os aspectos que envolvem a questão da dependência química, do alcoolismo, de todo esse transtorno aí que leva a essa compulsão, a essa obsessão?
Quando é que a gente pode considerar que a pessoa tem algum problema, tá nesse viés aí, está enveredando nesse problema da dependência química, do alcoolismo, né? Dá boa noite a todo mundo que está chegando agora, muitas Boa pessoas noite, ouvindo. boa noite. Tauana Tô passando vendo, aí, que outro dia teve tô vendo batendo o papo pessoal. aqui com a gente também, e outras Tô vendo pessoas tudo. aí também, sejam todos muito bem-vindos. Tamo junto. Então, Dene, Legal. quando é que pode se considerar que está. Você falou do uso recreativo, que o uso está deixando de ser recreativo, o uso de álcool, de drogas, de outras substâncias. Quando se pode considerar que está deixando de ser recreativo e está passando a ser um problema na vida da pessoa? Na verdade, assim, eu considero que o uso, assim, ninguém começa usando droga num uso abusivo, né? Isso é um processo. As pessoas começam a usar droga em vários eixos, né? Como uma questão de fazer parte de um grupo, ser aceito no grupo, curiosidade, e com o decorrer desse uso, né, que é o uso recreativo, começa a questão da dependência, né? Então, assim, essa questão da dependência, ela se desenvolve também pelo fato de que alguns aspectos psicológicos, né, alguns traumas, algumas dificuldades que as pessoas tiveram em algum momento da sua vida, alguma situação que ocasionou, e as pessoas encontraram de alguma forma, no uso da substância, uma fuga, uma espécie de fuga, eu costumo dizer assim, tipo um elixir, né, da magia, né, que a pessoa começa a usar aquela substância, de alguma forma ela usando aquela substância, ela acaba encontrando um prazer imediato, né, no uso, porque é químico, e aí depois disso ela acaba se tornando dependente. Então, assim, a partir desse momento ela começa a ter a necessidade maior de estar utilizando da substância, e aí isso aí vai entrando em várias questões na vida da pessoa, tanto profissional, social, familiar. A pessoa tem a necessidade de estar usando, porque ela não considera-se mais funcional sem o uso da substância. Ela não consegue funcionar de uma maneira adequada sem o uso da substância. Ela acha que ela não vai conseguir produzir no trabalho, acha que ela não vai conseguir se relacionar bem com uma conquista amorosa, ela não vai conseguir se divertir, ela não vai conseguir ser descontraída, tomar coragem, concentração. Então, assim, existem inúmeros fatores que a pessoa associa ou cria como justificativa para o uso da substância. E aí, nesse processo, a pessoa vai cada vez mais se tornando dependente e não funcional sem o uso da substância. Então, assim, isso eu considero quando começa a parte da dependência. A droga ela começa a atingir a vida da pessoa de uma forma que ela não consegue ser funcional sem estar no uso da substância. Você está sob efeito daquela substância, né? Que na realidade nós sabemos disso, nós passamos por isso. Na realidade é o efeito, né? Aquele efeito, aquela busca por algo que não se sabe o que é e que a gente pensa, muitas vezes o dependente pensa que aquele efeito vai aproximar ele do que ele não vem conseguindo ser. Né? São muitos aspectos, né? São muitos aspectos realmente. Mas dentro da sua experiência, dentro da experiência que você tem eu acho que tem algum outro aparelho ligado aí assistindo a live que está dando eco aí. Aqui na sala. Tem não? Põe na sala. Bom, então vamos. Deixa eu diminuir aqui o volume. Esses aspectos você percebe como algo muito comum dentre as pessoas que chegam buscando recuperação. Dentro da experiência profissional que você tem com essas pessoas, dentro desses aspectos, o que é que você traça assim, uns três aspectos que são muito comuns, que na maioria das pessoas que chegam tem esses aspectos aí em comum? Bom, eu vejo assim, na verdade, os aspectos principais, né, que as pessoas acabam desenvolvendo a compulsão e a obsessão. Né? A compulsão por a droga ser uma substância química, né? Então assim, ela tem a necessidade do uso da substância. Ela usa para encontrar aquele prazer imediato e depois ela segue o uso na ilusão de conseguir manter aquela sensação da primeira droga. Né? E a obsessão, porque a pessoa fica buscando meios e maneiras e sempre vivendo em função da droga. Por exemplo,
A pessoa vai viajar, ela já tem que levar uma certa quantidade de droga. Ela tem que certificar-se que naquele lugar que ela vai estar tem droga para comprar, né? Ela já tem que separar o dinheiro para usar droga, né? Então, assim, isso cria um auto-engano muitas vezes, porque a pessoa ainda tem um certo tempo, ela consegue manter um controle, né? Ter uma situação financeira ainda que propicia ela, né, a permanecer nesse uso, né? Isso a gente vê principalmente no álcool, né? Que é uma substância que a pessoa permanece muitas vezes um longo período até ela poder realmente se reconhecer como adoecido, né? Com medicamentos, né? Outras drogas mais compulsivas, derivadas da cocaína, por exemplo, crack, não. Pelo impacto financeiro que a droga causa no indivíduo, fica mais visível o descontrole, né? Porque, assim, uma grande dificuldade dos dependentes químicos é eles perceberem realmente essa necessidade de tratamento pelo fato da questão financeira. Enquanto não está sendo atingido a questão financeira, ele tem dificuldade de se render, sendo que muitas vezes a situação financeira ela propicia que a pessoa continue no mundo, mas a pessoa já perdeu 2, 3 casamentos, a pessoa já faliu 2, 3 vezes, a pessoa já se acidentou, atropelou, já ocorreu um pequeno delito, já foi preso, detido. Então, assim, é complicado para a pessoa ela reconhecer que ela tem esse problema. Mas os aspectos, os principais, você falou em 3, né? A gente poderia falar também da questão do egocentrismo, né? A questão espiritual, que é a pessoa se tornar a droga o seu próprio Deus. Considera que a pessoa torna a droga o seu próprio Deus, ou ele próprio o seu próprio Deus. Então, isso faz com que ele perca os sentimentos, né, a capacidade de amar de uma maneira natural, isso desgasta as relações familiares, relacionamentos, criação, a maneira como se relaciona com filhos, mãe, enfim, todas essas situações ali, eu acredito que estão dentro desses 3 aspectos, o físico, que é a compulsão, o mental, que é a obsessão para conseguir mais, e o egocentrismo, né, que seria a parte espiritual, de tornar a droga o seu próprio Deus. Legal, legal. Denner, falando em compulsão, eu gosto muito de uma linha que tem do pessoal da área de saúde, né, dos psiquiatras, dos psicólogos e afins, que eles já começam a catalogar o problema da compulsão, o distúrbio compulsivo, como uma doença sozinha. Que ele pode ir para diversas áreas que não tem nada a ver só com droga ou com álcool, pode ir para um jogo, pode ir para compras, pode ir para algo que eu descobri, depois de entrar nessa jornada de recuperação, que é a compulsão por sentimentos, por pensamentos. E por incrível que pareça, os sentimentos, essa questão de descontrole sentimental, de uma forma ou de outra, também ativa. A gente vai ativar o sistema que produz algumas substâncias no nosso organismo que dá esse barato, assim como a droga dá. Aquela descarga de adrenalina. Auto-obsessão, né, Marcelo? Todo aquele estresse. Eu vou colocar o fone aqui para isso aí. Tá. Pronto, tá me ouvindo? Show, ótimo. Pronto, melhorou a microfonia. O que é que você acha da compulsão com relação a outros comportamentos que não estão diretamente ligados ao álcool e às drogas? Pronto, a gente está falando aqui na questão, né, da dependência. A gente trouxe o tema da dependência química, mas a gente poderia abranger mais como adicção, né? A adicção já abre um leque maior de compulsões, né? Seja a compulsão alimentar, por drogas, por sexo, jogos, e uma coisa que tem sido um grande problema hoje em dia também, que é a dependência eletrônica, né? Veja bem, como a questão é ampla. A dependência eletrônica é um grande problema agora, né? E isso tem se agravado muito na questão até da pandemia, né? Que as pessoas estão muito dependentes
da rede social, né, dos meios eletrônicos. Muito E bem veja, colocado. a pessoa não come o celular, ela não cheira o celular, né? Ela não bebe o celular. Olha só que interessante. Mas mesmo assim a pessoa fica num nível de compulsão em que ela tem que estar sempre conectada, ela anda com uma bateria extra, ela anda com um carregador, se já começa a baixar o nível do celular, a pessoa fica ali já obsessiva, né? Ela chega num lugar, a primeira coisa que ela pede é a senha do Wi-Fi, ela nem cumprimenta a família, ela chega na família, numa confraternização, qual é a senha do Wi-Fi? Né? Então, assim, e a dependência de jogos também. Então, assim, na verdade, a questão dessas outras compulsões, né, que também se tornam obsessões, né, porque a pessoa também vive para aquilo, né? A pessoa que ela joga, Pensamento ela vive fixo. para jogar, né? Eu já tive alguns clientes que eles pararam. Eu tive um cliente que ele já estava há 8 anos sem usar substância e ele migrou para os jogos. E aí os jogos, ele se tornou tão compulsivo, ele perdeu a empresa, ele perdeu o carro, ele perdeu o apartamento, ele teve que vir fazer outro tratamento para a questão de jogos. Também já tive também uma cliente compradora compulsiva. Então, assim, os mecanismos são muito semelhantes, Muito semelhante. embora, O embora sistema de não tenha recompensa, o o uso. sistema de recompensa, Exatamente. todo aquele barato que o sistema de recompensa traz, ele é muito parecido, né? Inclusive, E os gatilhos, né? inclusive você colocando isso aí, o eletrônico também, ele leva para aquele aspecto do isolamento, da inadequação social, né? A pessoa não quer mais conviver Exato, socialmente no mundo offline, ele só quer socializar exato. no mundo online. É engraçado, às vezes as pessoas fazem confraternizações, encontros, e aí tá todo mundo com o celular na mão, e tá todo mundo no mesmo ambiente, mas estão ali num outro ambiente, eles não estão vivenciando aquele ambiente, né? Tem até alguns grupos de pessoas, amigos e familiares, que eles até estipulam agora, né? Ó, não, a gente precisa chegar aqui, todo mundo deixa o telefone de lado, né? Deixa o telefone aqui reservado. Muitas empresas hoje em dia, né, estão adotando esse sistema de que as pessoas elas têm que deixar o seu telefone lá e só pegar no intervalo, né, no momento que ela tiver para refeição, alguma coisa desse tipo, porque a pessoa ela se dispersa, ela não consegue prestar atenção no que está fazendo, né, por causa da questão dos eletrônicos. Legal, legal. Denner, você há pouco falou aí da família, né? Você abordou essa questão do uso de eletrônicos, de estar hiperconectado e trouxe aí numa festa de família, numa confraternização de família. Vamos entrar no tema família. Aproveitando a sua deixa, vamos entrar no tema família. Como é que a família pode contribuir quando se depara com um ente, quando se depara com um filho, com um esposo, uma esposa, companheiro, companheira, sei lá, sobrinho, quando tem alguém da família que tem algum desses transtornos que a gente falou, de álcool, de droga, que está com esse problema da compulsão, da obsessão, qual é o papel da família e como a família poderia ajudar essa pessoa? Pronto. Marcelo, é interessante, né, a gente trazer esse tema. Família eu considero que a família é a base, né, de todo o indivíduo, né. Para mim, a minha família é a base, né. Minha família sempre me apoiou nos meus projetos, me apoia, e meus irmãos, minha mãe, enfim. Mas Também me assim, identifico. nesses 17 anos aqui trabalhando aqui no Ceará com a dependência química, eu vejo que a maior dificuldade que eu vejo da família, primeiro, é se reconhecer como doente. A família não consegue se reconhecer como doente, porque ela pensa assim, não, eu não estou usando droga, o doente é ele que usa droga, ou que joga demais, enfim. Então, a pessoa não consegue se admitir, reconhecer, e assim, nos casos de dependência química, especificamente, em cerca de 30% das recaídas, elas são facilitadas pela família, pela incapacidade, a inabilidade da família de se reconhecer e de entender a necessidade de se tratar, né? Eu faço acompanhamento terapêutico assim, com pessoas de dependência química, mas também faço com familiares,
E é bem difícil porque a família não quer se reconhecer, ela não consegue entender que por causa daquela situação toda que está ocorrendo com o seu familiar, com o seu ente querido, ela adoeceu e ela precisa se tratar, ela precisa buscar os cuidados, né, seja nos grupos de apoio familiar, né, nos programas de família, psicólogo, psiquiatra, ele não quer se aceitar, então isso dificulta para que ela possa, de alguma forma, ajudar o seu ente querido, o seu familiar a se restabelecer, porque ela acaba ainda ficando ainda dependente da dependência do outro, porque ela vive em função do outro, né? né? A codependência, exatamente. A doença da codependência, né? Exatamente, ela está na codependência, ela vive em função do outro, e quando o outro melhora um pouco, ela, sem se perceber, né? Ela inconscientemente ela começa a fraudar ali, né? Ela começa a ter certos comportamentos e começa a prejudicar a recuperação do seu familiar. Porque, na realidade, ela perde o objeto dela, que o objeto dela é o doente, quando está lá descontrolado. Exatamente. Cara, é muito engraçado, é muito complexo e também é muito triste para quem não sabe lidar com essa realidade. Mas assim como o dependente tem no álcool, tem na droga, o seu objeto lá, o codependente tem no doente o objeto dele. Né? Exatamente. O que sacia a doença dele, o que retroalimenta a doença dele, todo aquele padrão de comportamento é o alcoólatra, é o dependente químico, é a pessoa Exatamente. que perde o controle. Aproveitar que antes que eu esqueça, eu quero só trazer uma coisa aqui. Tem um livro muito bacana, que eu li, inclusive, recente, que chama-se Codependência Nunca Mais. Então, se alguém está aí e gosta de uma literatura, eu indico muito. Eu não lembro o nome da autora. Se alguém quiser me mandar um direct depois, aí eu posso responder dizendo o nome da autora. É uma autora. E o livro chama-se Codependência Nunca Mais. Ele aborda de uma maneira, na realidade, não é uma maneira tão técnica, não foi um livro escrito por algum psiquiatra, foi por uma pessoa que passou pelo problema e depois foi atender outras pessoas, né? Um americano. Existem três fases, né, da codependência, assim, né, que eu analiso. A primeira fase é a procura, são as raízes culturais, é a procura do culpado. É culpado porque o pai mima demais, não a mãe que defende mais, porque houve separação dos pais, enfim. A primeira fase, sempre o familiar está procurando alguém, né, para culpar, né? A segunda fase o familiar tenta, de alguma maneira, arrumar uma solução. Não, a solução é se ele se empregar, é montar um negócio, é ter um casamento, né? E a terceira fase é a família tentar se colocar o mártir, né? Não, eu vou fazer tudo, eu vou salvar meu filho, eu vou, né? É bem difícil pela questão do envolvimento emocional e até vir com reconhecimento, né? Quando é a questão do tratamento do familiar, reconhecer, não, realmente eu mesmo por mim, pelas minhas forças, pelo maior amor que eu tenho ao meu familiar, eu não tenho a possibilidade de ajudá-lo. E aí sim buscar ajuda profissional, buscar realmente um tratamento, né? Seja regime de internação, seja acompanhamento, seja psicólogo, psiquiatra, seja os grupos de apoio, enfim. Mas esses três estágios aí, o familiar ele não se escapa, né? Ele tenta primeiro achar o culpado, depois ele tenta solucionar, depois ele tenta se martirizar, né? Para que a pessoa consiga se restabelecer. E é isso aí também faz com que o processo aumente, né? O processo se torne mais longo, do sofrimento, dos desgastes, de todo o transtorno, né, que a pessoa que está usando está passando, né? Até porque esse vitimismo também é um aspecto da doença, do descontrole. Né? Esse vitimismo está em todas essas doenças comportamentais que traz esse descontrole emocional, ela sempre vem com o vitimismo, vem no pacote. Denner, falando em tratamento, comecei a aproveitar a sua deixa aí que falou em tratamento. O que é que se tem hoje de tratamento para pessoas com problema de alcoolismo, de drogadicção, de dependência
química, ou até mesmo, como você falou aí, de pessoas que já viu entrando em tratamento, pessoas com jogadores compulsivos, comedores compulsivos. Que é que se tem de tratamento hoje? O que é que se oferece de tratamento hoje para quem está passando pelo problema, pela dificuldade e ainda tem dificuldade com o tratamento? Agradecer o pessoal que colocou aí o nome do livro, da autora, vale muito a pena, viu, pessoal? O livro Codependência Nunca Mais é muito bacana mesmo, abre muita mente, traz uma abordagem muito bacana que dá para fazer uma reflexão bem legal sobre, na realidade, cara, eu gosto muito de assumir minha responsabilidade dentro de qualquer situação. Né? Eu aprendi que a partir do momento em que eu assumi minha responsabilidade dentro de qualquer situação, a partir daí eu posso implementar um processo de mudança. Porque primeiro eu preciso admitir que eu fui, de alguma forma, responsável por alguma situação para que eu possa modificá-la. Porque enquanto eu estou atribuindo a outro, eu não tenho o que fazer. Ah, a culpa é do governo. Eu não tenho o que fazer contra a culpa do governo. Ah, a culpa é do pai, da mãe, do esposo, do sistema. Ah, a culpa é do empregador. Eu não tenho o que fazer contra o empregador. Mas quando eu esqueço, quando eu deixo de procurar culpados e assumo a minha responsabilidade dentro de uma situação, essa clareza me dá força, me dá energia suficiente para começar a aplicar um processo de mudança. Assim funciona comigo. Né? E esse livro e esse aspecto aí, para quem é codependente, traz isso, assim como o que a gente está abordando aqui, também pode ajudar o próprio dependente, o alcoólatra, o dependente químico, sei lá, qualquer pessoa que tem o comedor compulsivo, o jogador compulsivo, o cara aí que está compulsivo por eletrônico. O neurótico anônimo, né? O neurótico anônimo, como eu falei, o comportamento, o vício pelo comportamento também, né, cara? Denner, você que trabalha nessa área, que é fundador de um CT, o que é que você tem aqui para compartilhar com a gente sobre tratamento? O que é que se apresenta de tratamento hoje para quem está nessa situação? O Marcelo estava falando aí, eu estava passando um filme na minha cabeça aqui, né? Estava vendo algumas pessoas, como eu vi aqui, que estão participando da live, né? Como o Gugu, a Lilian, Gugu, o grande Eduardo abraço, Brandão, Tauama e várias massa, outras pessoas, né? Já massa. tive o prazer de trabalhar junto também, né? A gente já operou alguns grupos juntos, algumas dessas pessoas. E assim, de lá para cá, né? Em 2004, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, né? De lá para cá, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, assim. Era muito complicado para as pessoas, até para os próprios profissionais, para você ter uma ideia. Na faculdade de psicologia, até alguns tempos atrás, não existia nenhuma cadeira que era focada para dependência química. A maioria dos psicólogos mais antigos, eles aprenderam, né, na questão do método Minnesota com outros adictos, né, que o método Minnesota é o método que junta as experiências de adictos com outros profissionais, como psiquiatra, psicólogo, assistente social, educador físico e tal. Então, assim, de lá para cá, houve uma grande evolução, assim, na questão do aperfeiçoamento. Existem muitos cursos, muitas coisas para aquelas pessoas que realmente têm interesse de aprender, né, e melhorar aí a condição de tratamento, uma evolução muito grande. E hoje a gente temos grandes instituições aqui, né, em Fortaleza. Antigamente, quando eu cheguei aqui, muitas pessoas iam para fora daqui para se tratar, depois já virou um movimento contrário, começaram a vir pessoas de outros estados, né, para cá. Eu mesmo já venho algumas pessoas do Rio Grande do Sul, do Pará, Pernambuco, enfim. Hoje a gente tem um tratamento adequado e disponível, né, para isso. Então, assim, o tratamento ele varia de muito tempo. Assim, o primeiro, o inicial é quebrar o uso, né, quebrar o ciclo do uso, né. E aí a pessoa começar... Eu costumo dar um exemplo assim nos meus grupos, que quando a pessoa chega ou busca, assim, ela está como se fosse num quarto escuro, né? Você está naquele quarto escuro, aí você abre assim, só uma persiana e entra aquela luz, né? Aí aquela luz começa a ser a clareza daquele ambiente. Então, assim, com o processo da desintoxicação, a pessoa vai começando a clarear, né? Sair daquela escuridão, e isso faz com que ela começa a poder ter a capacidade de entender
e buscar a aceitação da sua condição, né? E aí depois, no outro processo, ela vai começar a desenvolver ferramentas, né, para ela se manter na abstinência. Então, assim, o processo inicial é estar na instituição, muitos não vêm porque querem, né? Vêm porque realmente não tem mais como ficar, outros precisam ser conduzidos de forma involuntária, é necessário, em muitos casos é necessário, e aí depois disso o que acontece? Depois disso é o processo da desintoxicação, né, da conscientização, e depois a ação do tratamento de algumas mudanças, de utilização de algumas ferramentas já durante o tratamento, para que a pessoa possa começar a ter esse reconhecimento, entenda, aceite algumas limitações emocionais que ela tem, reconheça alguns traumas que ela teve, e trabalhando todas essas questões aí com o psicólogo, psiquiatra, com os terapeutas, monitores, né? Com o atendimento também à família, que é muito importante, né? Dando essa base para a família entender a necessidade do seu tratamento, e depois a gente começa a ação, e o principal eu vejo que é a manutenção, assim, eu vejo que a grande dificuldade muitas vezes é a falta da manutenção. As pessoas entram em recuperação e aí elas querem agir, né, ou estar no mesmo estágio de outras pessoas que já estão em recuperação há um tempo. Então elas começam a se comparar com essas pessoas e querer ter alguns hábitos, algumas ações que essa pessoa já teve um processo, né, até ela chegar a poder fazer certas coisas, como, por exemplo, ir numa praia, que pode parecer uma coisa besta, simples, mas muitas vezes é complexo para a pessoa, né? Conviver com pessoas utilizando algumas outras substâncias, porque assim, quem vai se tratar, quem se tratou sou eu, não são as outras pessoas elas não vão mudar porque eu parei de usar. Então, assim, essa dificuldade muitas vezes da pessoa se comparar e querer estar no mesmo nível e não reconhecer que houve um esforço, houve um processo, houve um trabalho para que a pessoa chegue a esse determinado ponto, faz com que muitas vezes as pessoas tornem ao uso da substância. A gente está falando de uma doença que ela é incurável, né? Mas ela tem tratamento. Na minha visão, eu considero que uma parte da doença ela tem cura. Para mim, eu concebo dessa forma, né? Que a parte espiritual, quando a pessoa realmente se preenche de um Deus da compreensão dela, que ela tem aquele referencial daquilo como uma fortificação para os momentos de dificuldade, angústia, medo, incerteza, ansiedade. Então, assim, quando ela tem isso 100%, ela está curada de voltar a acreditar que a droga pode se tornar o Deus dela. Eu penso dessa forma. Mas a doença em si ela não tem cura, porque a pessoa não pode voltar a usar e ter controle sobre a substância. Ela vai usar durante um período, depois vai vir alguma questão do fator X que vai determinar que ela vai usar, que é também uma coisa que eu vejo uma dificuldade muito grande também, é que as pessoas elas confundem a droga de preferência com a droga de fundo de pulso. Então, assim, elas preferem uma determinada droga, daí elas justificam, não, eu não posso usar essa droga que foi de fundo do poço, mas na verdade não, elas têm a reserva, elas querem usar aquela droga. Então elas dizem, não, mas essa droga não me traz problema. Só que no decorrer da caminhada, né, no andar da carruagem, vai voltar novamente o problema e vai trazer todo aquele desconforto, descontrole, tudo para a vida da pessoa. Né? Legal. Ô Deno, você falava aí que a pessoa entra em recuperação e que para dar continuidade a esse processo tem algumas dificuldades, né? Eu gosto muito de falar sobre a importância de clareza com relação ao delírio. Eu vejo que muitas pessoas patinam, eu vejo que muita gente, não só com relação a problema com dependência química, ou a alcoolismo, com a vida de uma forma geral. Eu vejo que muitas pessoas patinam, ficam ali nessa de se comparar demais, algumas vezes até de não se aceitar. Cara, porque eu percebo que as pessoas têm dificuldade em ter clareza com relação ao que é que elas querem para a vida delas. Né? Falando por mim, a partir do momento que eu comecei a ter clareza com relação ao que eu queria para a minha vida, todos os objetivos que eu coloquei na minha vida com clareza, quando não pairava nenhuma dúvida com relação a qual era o destino que eu queria para mim,
a jornada sempre fluiu bem. Fluir bem não significa fluir sem problemas, né? Eu gosto muito de fazer a comparação com o GPS, com o Waze. Fluir bem significa que se eu me deparar com algum problema, com engarrafamento, com congestionamento, eu vou precisar refazer a rota, mas sabendo que é lá que eu quero chegar. Fazendo que eu sabe, entendendo que aquele é o destino que eu tracei para mim. Eu estava vendo aqui, me lembrando, Marcelo, que outra live aqui que tu fez, eu até peguei as folhinhas aqui para anotar, né? Falou e que eu estava participando da live, eu gosto de participar e aprender aí, né, com vocês. Obrigado. E, assim, uma grande dificuldade que eu vejo assim, a questão do processo e resultado. As pessoas querem um resultado sem passar pelo processo. Você citou várias vezes aí algumas situações que eu me lembro da outra live, que você, com uma certa idade, resolveu voltar a estudar, chegava lá, os alunos da idade do teu filho, lá, aquela coisa toda, mas tu estava lá, perseverante, dando continuidade. Por quê? Porque parte do resultado que você queria atingir era necessário você passar pelo aquele processo, né? E isso fez com que você passasse no concurso público que você queria, depois passou no outro e foi tendo outras conquistas. Uma dificuldade muito grande que eu vejo, não só no dependente, mas também em outras situações, é a questão do imediatismo, né? A pessoa quer o resultado imediato. E principalmente as pessoas que têm o uso de substância, elas querem já o resultado imediato e elas não querem pagar o preço para ter esse resultado. Então, assim, é necessário ter todo um processo e para esse processo tem que ter a dedicação, a perseverança, a disciplina, a responsabilidade. Então, assim, são uma série de coisas que eu até observei que a gente estava conversando e tal, e você falou em outras lives também, está dentro desse processo aí que você está desenvolvendo, que eu acho muito interessante, né? Esse treinamento aí. E é isso, a realidade é essa, você não pode chegar a um resultado, um objetivo, ou até, na verdade, assim, aliás, às vezes você até chega, assim, você pode pensar assim, uma vez você chega um amigo seu e fala assim, abriu um restaurante, aí você vai lá, come no restaurante, tudo, leva sua esposa, aí dá tudo bom, bem gostoso a comida, aí você, pronto, segue a sua vida, aí um dia você diz, não, vamos lá, a sua esposa diz assim, vamos lá de novo, lá no restaurante do fulano, aí você diz, não sabia, fechou. Por quê? Porque não houve um planejamento, porque não houve um estudo do processo. Ele abriu o restaurante, mas ele não passava cartão, por exemplo. O outro restaurante tinha teleentrega. Entendeu? Então, tipo assim, tudo tem que ser realmente estudado. Planejado, né, cara? Exatamente. Precisam ser planejados. Outra coisa que eu vejo, que falta humildade nas pessoas para pedir ajuda, para dizer, essa parte aqui eu não sei, me ajuda, cara. Eu sei até aqui, eu sou bom de cozinha, eu sei fazer aqui um feijão maravilhoso, um arroz, uma carninha e tal, mas eu não sei fazer um funil de vendas para atrair pessoas aqui para o meu negócio. Eu não sei colocar no iFood, eu não sei vender online, eu não sei o que faz para fazer toda essa questão. Muitas vezes falta humildade para as pessoas. Mas, Denis, você estava falando em pagar o preço. A grande sacada que a maioria das pessoas não tem, cara, você está certíssimo, e eu também penso isso. A galera não chega lá porque não quer pagar o preço, não é só em uma longevidade com recuperação a álcool, a drogas, a comida compulsiva, a jogo, não é só isso, não. É com relação a muitas coisas na vida. As pessoas não chegam lá porque não estão dispostas a pagar o preço. Todo mundo quer obter o resultado quase todo mundo quer obter. Mas pagar o preço, percorrer o caminho, que as pessoas buscam um atalho desesperadamente, ficam buscando atalho. Muita gente vem numa live dessa, num bate-papo desse com a gente, achando que nós vamos ensinar um atalho para as pessoas darem um salto e chegarem lá. Não vai, tem que trilhar o caminho. É claro que quando esse caminho é bem direcionado, assim como o Denner trouxe o exemplo do restaurante, tudo planejado, o processo fica mais fácil. Pode diminuir um pouco o tempo ali na zona de aprendizado, pode diminuir um pouco o tempo na zona de aprendizado, mas o caminho precisa ser percorrido, não tem dúvida. Agora, cara, o que a maioria das pessoas não se ligam é que o preço vai ser pago do mesmo jeito. E o preço de não fazer nada, e o preço de continuar com a vida medíocre
preço mais caro que existe. O preço de olhar para trás e falar, putz, naquela vez eu tive a chance, eu tive a oportunidade e não fiz nada, porque está certo que nunca é tarde. Claro, eu concordo, nunca é tarde para eu implementar uma mudança na minha vida. Em qualquer tempo que eu quiser implementar uma mudança, vai ser melhor do que eu permanecer sendo a mesma pessoa. Mas eu e talvez você também conheçam algumas pessoas que perderam time e não conseguiram mais implementar a mudança. Uns morreram, uns ficaram loucos e outros envelheceram na mesma vidinha e perderam o time de implementar essa mudança. Então, eu costumo dizer muito, nunca é tarde, sempre é bom para fazer uma mudança, beleza, mas tem que ter cuidado com essa questão essa parada que se fala aí, que nunca é tarde, e o cara fica empurrando com a barriga a hora de iniciar um processo de mudança, porque, como eu digo, o preço vai pagar. E o preço de permanecer na mediocridade, meu amigo, ele é caro, porque eu já sofri isso. Exatamente. Você disse que se comparava com as outras pessoas, porque eu sentia dor em estar lá na mediocridade e as outras pessoas estarem num patamar muito melhor do que o meu. Quando eu falo um patamar, não é grana, não é financeiro, não é de vida mesmo, no conjunto todo da vida, né, cara? O que é que você pensa Exatamente. aí? Como eu falei anteriormente, é necessário a gente ter um planejamento, dedicação e também entender, assim, muitas vezes o que acontece, a gente não consegue chegar a alguns objetivos porque a gente ficou preso lá atrás em outras coisas que não fizeram que a gente pudesse ter essa ascensão, né? Então, assim, é importante eu me reconhecer, assim, não adianta eu querer fazer metas, criar metas impossíveis. Ela vai dizer, não, Daniel, mas toda meta é possível. Claro, mas só que, tipo, essa meta a longo prazo, ela não vai chegar em médio prazo e em curto prazo. Então, assim, eu tenho que também ser bem realista daquilo que eu quero, daquilo que eu posso e daquilo que eu devo. Porque nem tudo que eu quero eu devo e nem tudo que eu devo eu posso. Então, assim, é preciso criar uma maturidade, né? Eu vejo assim, que assim, uma dificuldade muito grande, principalmente nos adictos, é a diferença da inteligência intelectual com a inteligência emocional. Eu conheço uma série de pessoas que têm uma inteligência intelectual esplêndida, mas a inteligência emocional, ela faz com que as pessoas não consigam progredir em certos níveis pelo fato da ausência da inteligência emocional. Então, assim, precisa, muitas vezes, assim, eu quero ter certa coisa, mas eu não quero me reconhecer. Veja na pandemia. Na pandemia, o número de pessoas acometidas por transtornos, né, transtorno de ansiedade, por exemplo, 8 em cada 10 pessoas estavam com algum tipo de transtorno, qualquer leve. Aí a pessoa, às vezes, ela diz assim, não, eu me nego a aceitar que eu estou com algum problema. E aí, ou seria simples, eu tomaria um ansiolítico, uma medicação, ou fazia uma terapia, ou praticava atividades físicas e ela ia melhorar. Ela não reconhece, ela não aceita, ela piora, né? Então, assim, também tudo vai... Eu vejo que, assim, eu me lembro uma vez que, quando eu mal conheci meu padrinho, né? E aí ele fui conhecer, falar com ele, aí eu vi assim, tinha uma tatuagem assim, aceitação é a solução no braço. Né? Aí eu vi outros dizeres assim, né? Lá no trabalho dele, lá de Porto Alegre, aí esse cara é louco, é fanático e tal, né? Eu perguntei para ele, a aceitação é a solução dele? Porque a aceitação é a solução. A aceitação é a solução. Não é resignação, é a solução. Enquanto você não aceitar a limitação que você tem, o problema que você tem, a dificuldade que você tem, você não vai sair do lugar. Você não vai conseguir progredir se você continuar não aceitando alguma limitação, alguma situação que você tem. Então, assim, a partir do momento que você começa realmente a aceitar aquilo ali, já abre a porta para você ir em busca da solução para aqueles problemas, né? Muitas situações, elas são simples, talvez, de resolver, mas se você ficar parado, como você diz, o preço vai ser o mesmo. O preço de você em busca de resolver aquilo ali ou não, o preço vai ser o mesmo. O contrário da aceitação é a negação, né? Se eu não aceito, eu estou negando. E como diz o ditado popular, aceita que dói menos, né? Exatamente. É um ditado popular assim,
como é que eu posso dizer, às vezes que não se leva tão a sério, né? Porque as pessoas fazem isso muito no tom de gozação, de brincadeira, e principalmente com relação a jogo de futebol e tal. Mas, cara, o aceita que dói menos é uma realidade muito grande. E o aceita que dói menos porque o aceita me dá condição de modificar, como você bem falou. Eu só posso modificar aquilo que eu aceito que precisa ser modificado. Se eu não aceito a Exatamente. aceitação precisa... E essa aceitação da minha condição de quem eu realmente sou, ela também faz com que eu tenha uma imagem, uma autoimagem mais positiva e que eu passe a me sentir uma pessoa mais motivada para ir em busca da mudança que eu quero implementar. A partir do momento que eu tenho uma autoimagem mais positiva, que eu começo a me aceitar como for, o medo, a dúvida e a indecisão vão perdendo espaço. Eu vou Exatamente. começando a seguir o caminho que eu quero de buscar a pessoa que eu quero ser. E que hoje eu sei que eu sou Exato. merecedor de ser, viu, Dênis? Porque durante muito tempo, cara, eu não me achava ser merecedor de coisas boas. Pelo contrário, eu ficava perplexo. Muitas vezes eu perdi o controle da minha condição emocional, como você falou, da minha inteligência emocional, quando eu me deparava com uma situação muito boa, que era tudo muito novo para mim. Eu não me sentia merecedor de ter uma situação muito boa. E, às vezes, eu tratava de estragar uma coisa que eu tinha construído. Exatamente. E isso também está isso envolve muito a questão mesmo da baixa estima, né? Da desvalorização que a gente acaba tendo ou que os outros acabam impondo para a gente, né? Sempre através de opiniões e críticas. Então a gente precisa sempre estar analisando essas situações. Eu passei por uma situação recente bem complicada, complexa, né? Mas assim, eu procurei olhar assim, por que eu me permiti passar por aquela situação. Mesmo a situação não tendo sido justa, não tendo sido leal, que aconteceu comigo, eu preciso analisar o que fez eu me permitir passar por aquilo ali, né? O que eu deixei de fazer para ter passado por aquilo. Porque eu não posso deixar de trazer a responsabilidade para mim poder ter esse autoconhecimento e ver, porque a mudança ela é constante. Né? Eu sempre preciso estar me inventariando, olhando para mim e vendo algumas coisas, porque assim, isso é natural, eu sou ser humano e em algum momento eu vou falhar e algumas vezes eu vou ter medo e algumas vezes eu vou ficar ansioso ou vou me sentir culpado. E se eu não me conhecer, não buscar esse conhecimento que um tratamento, por exemplo, proporciona, né? Eu converso com algumas pessoas da minha família e outras pessoas que não têm problemas, né, com nenhum tipo de dependência, e eu falo assim que a maior dádiva para mim de entrar nesse processo foi esse autoconhecimento. Me conhecer, poder olhar para mim sem medo, sem culpa, e reconhecer que eu também tenho as minhas limitações, que eu também tenho os meus medos, que eu também tenho as minhas vergonhas, que eu preciso estar sempre aprendendo mais sobre mim, para eu poder evoluir e um processo de aprendizado maior para obter o crescimento, né, e os objetivos que eu quero alcançar. Então, assim, eu tenho os meus planos, eu tenho os meus sonhos, e eu preciso saber também quem eu sou, porque às vezes, se eu não souber quem eu sou, eu quero ser o Marcelo. Não, eu quero ser o Marcelo, mas eu sou o Dênis. Eu não sou o Marcelo. Marcelo é o Marcelo e o Dênis é o Dênis. Então, assim, eu não posso entrar, às vezes, também nesse engano, né? De querer ser aquilo que eu não sou. Eu posso me transformar, mas a transformação exige um processo, né? E a aceitação traz o autoconhecimento, e o autoconhecimento proporciona o crescimento, porque ele traz a clareza. Eu gosto muito de uma frase, né, que fala o seguinte: o problema é a solução. Aquilo que é problema também pode ser a solução, porque o problema impulsiona um processo de mudança, que vai me tirar da condição A para a condição B. Agora, se eu ficar me vitimizando, coitadinho, sem aceitar aquele problema, lutando, querendo ser outra pessoa, acreditando que não é justo aquele problema acontecer comigo, por que comigo,
eu não vou solucionar. Mas se eu aproveitar com a mente aberta, se eu aceitar aquela situação como você falou, o que é que eu fiz para me colocar nessa situação? O que é que eu preciso fazer para não me colocar mais nesse tipo de situação? Quais são as lições que essa situação traz para a minha vida? O que é que eu posso crescer? Como é que eu posso crescer como ser humano a partir dessa situação? Denner, nós estamos chegando no final. Eu vou precisar encerrar para a live ficar gravada, senão o Instagram vai derrubar a live, não dá para a gente deixar a live gravada. A live vai ficar gravada as próximas 24 horas aqui no meu Instagram e depois disso vai estar lá no meu canal do YouTube e eu vou colocar no Instagram o canal do YouTube para que quem não conseguiu assistir aqui, não conseguir assistir nas próximas 24 horas, vai lá no canal do YouTube e assiste. Denner, considerações finais aí para a gente encerrar. Eu queria só agradecer, Marcelo, aí, a oportunidade, né, de estar aí trocando essas ideias, essas vivências, né? É um papo de recuperação, um papo que não tem fim, né? Um papo que dura 3 dias, 3 noites, a gente ainda vai continuar debatendo sobre isso. E parabenizar você aí, né, por essa iniciativa. Eu estou acompanhando aí junto aí com todas as lives, tudo está sendo bem legal. É importante a gente trocar essa informação. Tem muita gente que acaba não tendo a informação, né, e acaba não realmente buscando as ajudas que estão todas aí disponíveis, né? Beleza. Então, assim, é Então, uma vou coisa precisar boa, encerrar. né? Desculpa estar te interrompendo, é porque eu vou precisar. Tamo junto, tamo junto. Pessoal, e na Tamo próxima junto. terça-feira, outra live aqui no decorrer da semana, vocês vão saber quem é o próximo convidado. Forte abraço. Boa noite, Minha gratidão pessoal. ao Denner por aceitar o convite e a todos vocês que compartilharam essa hora aqui com a gente. Gratidão, forte abraço e até a próxima. Tamo junto.